Olá, povo de Deus, eu passando mais uma vez aqui para deixar mais um vídeo, para o nosso bom entendimento da palavra do Senhor. Hoje vou falar sobre os frutos do Espírito Santo. Você sabe quais são os frutos do Espírito Santo? O Espírito Santo provavelmente você já ouviu falar, sim? É a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Segundo a palavra do Senhor, Deus envia o Espírito Santo depois da morte de Jesus na cruz, né? Ele é o nosso consolador. Ele vem, né, para morar dentro de nós, para nos moldar, para nos ensinar, para nos guiar, né? E ele produz fruto em nós, né? Quando aceitamos a Jesus, confessamos que ele é o nosso único e suficiente Salvador, né? Recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é o nosso amigo. Ele caminha conosco, o Senhor fala que não nos abandona, ou seja, nós temos o Espírito Santo a todo momento conosco, ao menos que façamos alguma coisa para entristecê-lo, então ele se afasta de nós, né? Mas se você está caminhando com Deus, ou se você talvez não conheça, vamos estudar a palavra do Senhor para o bom entendimento dos frutos do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz em nós. Ok? Vamos ler então no livro de Gálatas 5, é uma passagem bem conhecida para quem costuma ler a Bíblia, né? Eu vou começar lendo diretamente aqui no 22, né? No 22 fala aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Ou seja, se você tiver todas essas características, você não precisa ser, né, julgado. Você já tem uma característica de Cristo, né? Você passa a ficar parecido com Cristo. Vamos estudar a cada um individualmente? Eu fiz um estudo para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Amor. Amor. Quando você tem um amor dentro de você, você respeita o próximo, você quer cuidar do próximo. Por quê? Porque você ama o próximo. Então, contra isso, você não pode ser julgado, nem condenado, né? Porque quem ama já tem uma característica perfeita, né? Alegria. Você não vai sentir tristeza, você não vai sentir depressão, você não vai sentir angústia quando você tem a alegria do Espírito Santo dentro de você. Paz, não tem nem o que discutir, não tem nem o que comentar, né? Você vai sentir paz, tranquilidade em meio aos seus problemas, às suas dificuldades. Você vai sentir paz com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai sentir paz em meio à guerra. Paciência. Paciência, ou em algumas bíblias citado como longanimidade, né? Paciência, você saber que você precisa, né, de algo, mas saber que no tempo do Senhor vai acontecer, né? É saber esperar mesmo, é ter paciência. Hoje em dia a gente não tem, né? Hoje em dia a gente quer tudo para ontem, mas com o Senhor, com o Espírito Santo, o Senhor ele vai nos dar no tempo certo, ele vai nos mostrar o que a gente precisa, mas no tempo certo, nem antes e nem depois. Eu muitas vezes acho que quero, que preciso de alguma coisa para hoje, e o Senhor muitas vezes me mostra que o que eu acho que é tão urgente não é tão urgente assim, né? Então, a benignidade. Quando a gente é uma pessoa que tem benignidade, qualquer pessoa que se aproxime de nós, a gente vai transmitir isso, né? A gente não vai precisar ser falso, nem ser invejoso. Essa pessoa que tem essa característica, ela não vai ter essa coisa de inveja, de forma alguma. Ela vai querer transmitir o bem, né? Porque ela tem a paz, ela tem alegria, ela tem amor, ela tem benignidade dentro dela. Então essas características são muito boas, né? São excelentes para o bem viver, né? Como costumava dizer minha avó, para o bem viver. Se você tem essa característica, você não será uma pessoa difícil de se viver, difícil de se lidar, de forma alguma, né? Bondade.
Se você é uma pessoa boa, provavelmente todo mundo vai querer chegar perto de você, vai querer ser seu amigo, vai querer te conhecer, né? Mas essa bondade do Senhor, e não aquela bondade interesseira, sim? Fidelidade. Se você for fiel, independente do que a pessoa é para você, né? Você tem a sua fidelidade. E Deus, ele vai te honrar, não se preocupe. Vai falar, nesse mundo de injustiças, eu vou ser fiel a alguém? Sim. Quem faz a justiça, quem julga, quem observa o que estão fazendo contra você é o Senhor. Você faz a sua parte e o Senhor vai fazer a dele. Mansidão. Mansidão, quando você é uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, você não é aquela pessoa que já quer dar a resposta, você é aquela pessoa que pensa, conta de 1 até 3, de 1 até 10, né? Muitas vezes a gente nem é, mas a gente pede para o Senhor para ter, né? Mansidão, porque a gente sabe que não é fácil. Tem hora que as pessoas pisam no calo da gente e a gente já quer dar a resposta ali de imediato, mas que a gente venha orar e buscar a mansidão, porque o Senhor nos dá, né? O Senhor, ele muda caráter. Muita gente, eu já ouvi falar, que era muito bravo, muito agitado, que não levava desaforo para casa, e o Senhor, ele dá esse fruto do Espírito Santo, sim. Temperança. Temperança é uma palavra bem diferente. Conheci uma pessoa que quase não conseguia entender o que era temperança. Temperança é você ver, estar diante de uma situação e analisar, né? Porque muitas vezes você escuta o ponto de vista de uma pessoa e aí, com base no que uma única pessoa te fala, você já quer julgar uma situação. Mas não. Quando você tem temperança, você tem que analisar. Você tem que analisar a situação, você para analisar, né? Isso é temperança, né? É procurar um equilíbrio, é parar e observar, né? Porque muitas vezes ali, no calor da emoção, a gente está agitado, a gente está eufórico, né? E a gente já quer, né, ter uma ação, né? E quando a gente tem temperança, a gente procura analisar, a gente quer pensar a coisa mais friamente. Isso daí é uma forma de temperança. Mas só com Deus que a gente vai ter esses frutos, né? Porque muitas vezes até você conhece uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é paciente, mas todas essas 9 características, só quem tem é quem tem o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente sabe que o crente, né, fala, mas eu conheço crente que não tem, o crente que é assim. Então, a gente não tem, mas a gente precisa orar, pedir ao Senhor os frutos do Espírito Santo, porque Ele vai produzindo em nós. Se você não tem os frutos do Espírito Santo, se você não entrega a sua vida a Jesus, né, aqui no livro de Gálatas 5:19, ele fala assim, né? Mas se sois guiado pelo Espírito, já não andas debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidade, ciúme, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vós previno, como já vos prevenir antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, você que tem essas características, você pode sim entregar sua vida ao Senhor, né, e orar a Deus, pedir para que você tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida e que Ele produza os frutos do Espírito Santo, porque todas essas características que nós falamos agora, a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer que quem tem essas características não herdarão o reino de Deus. Está bem no finalzinho do versículo 21:5 do livro de Gálatas. Então, que para o nosso bom entendimento e para o nosso bem viver, né, que a gente venha
entregar a nossa vida ao Senhor, porque como eu costumo dizer, o Senhor, ele não pede para você pular de um prédio, ele não pede para você escalar, ele não pede para você saltar em alto mar, né? Sem boia, nada disso. O Senhor, ele quer que você aceite Jesus para você ter uma vida de paz, de tranquilidade, né? Porque você vê que sem todas essas características que eu falei e com os frutos do Espírito Santo, você com certeza vai ter uma vida mais tranquila, né? Então que você venha meditar, né, a partir desse vídeo, e você veja que ser crente, né? Eu não quero ser crente, mas o que é ser crente? Né? O que é servir a Deus? Você já fez uma real análise do que é servir ao Senhor? Porque eu tenho caminhado com o Senhor e tenho visto que muitas pessoas às vezes falam assim: eu não quero ser crente igual a fulano, não quero ser crente igual a cicrano. Então seja crente, seja do seu jeito, mas procure agradar a Deus. Procure servir ao Senhor. Pede para o Senhor, fala: Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para te servir, para te aceitar, para morar no reino do céu. Porque o nosso foco é morar no céu. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não quero ensinar a ninguém, eu não quero ser a dona da razão, longe de mim, Deus sabe disso, né? Estou fazendo esses vídeos sim porque o Senhor tocou no meu coração, porque eu acredito que eu vou alcançar algumas almas sedentas, né, de aprender a palavra do Senhor, porque eu acredito que esse vídeo ele vai de encontro a pessoas que não frequentam a igreja, porque quando você frequenta, você já conhece muito bem essa passagem, mas se você não frequenta, eu consigo te alcançar, né, por meio de algumas passagens bíblicas. E eu vou falar só mais um verso para a sua meditação, que fica no livro de João 14:17, que diz: o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois ele habita convosco e estará em vós. Se você aceitar Jesus, o Espírito Santo de Deus, que ele é o Espírito da verdade, ele vai passar a habitar em você. E a sua vida vai mudar, a sua vida vai melhorar, porque não tem uma única pessoa que ande na verdade que a vida não mude. Então faça uma análise da sua vida e pergunte para o Senhor: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar, para te servir? Me mostra o caminho, né? Me guia. Senhor, eu preciso do Espírito Santo, e com certeza Ele vai falar ao seu coração, Ele vai te guiar, Ele vai te encaminhar, né? O Senhor, Ele quer trabalhar nos nossos corações. Estamos no fim dos tempos, como a gente está vendo, né? Hoje em dia é pai matando filho, filho matando pai, né? Como a gente fala, né? Jesus está voltando, muitas pessoas nem acreditam mais nisso, mas é real, vai acontecer. Se você não acredita, vai acontecer. E se você acredita, se prepare, porque vai acontecer. E quando Jesus voltar, né? Eu não quero ficar nessa terra, porque aí a gente já entra no livro de Apocalipse, né? Vai ser a grande tribulação. Então que você venha se preparar, que você pergunte para o Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer, né, para caminhar bem, para ter uma vida tranquila aqui na terra e morar no reino do céu. Que o Senhor te conduza, que o Senhor te oriente, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o Espírito Santo venha te convencer. Desejo a você, né, muita tranquilidade para tomar essa decisão, né, que o Espírito Santo vá de encontro à sua vida, né? Eu te desejo um ótimo dia. Fica com Deus, fica na paz, medite nessa palavra.